Olá amigos, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o acordo de não persecução penal e uma questão bem interessante, né? Eu vi uma decisão recente do STF e me chamou bastante atenção essa decisão, que é quando o Ministério Público ele entender, ele não apresentar o acordo de não persecução penal. O que pode acontecer? O magistrado ele pode obrigar o Ministério Público a oferecer esse acordo, o ANPP, né, o Acordo de Não Persecução Penal, ou ele não pode obrigar o Ministério Público a oferecer esse acordo, né? Então a primeira questão que nós temos que levantar é trabalhar um pouquinho a ideia do Acordo de Não Persecução Penal, em que ele fala o seguinte: não sendo o caso de arquivamento, tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Então, já lendo o artigo 28A do Código de Processo Penal, que é o que trata do acordo de não persecução penal, a gente já tem esse norte, né? Que o Ministério Público poderá. Então, analisando a questão, não é uma obrigação, né? É uma possibilidade. Lógico, a parte preencheu os requisitos para receber esse benefício do acordo de não persecução penal, né? Ele está com os requisitos que a legislação determina preenchidos. O Ministério Público pode simplesmente se negar a não oferecer esse acordo? Não, ele pode se negar, mas ele tem que apresentar uma justificativa. Por qual motivo que ele entende que aquela pessoa ela não deve receber esse benefício do acordo de não persecução penal. Não é simplesmente pegar e não apresentar, né? Aliado a isso, né, caso o membro do Ministério Público ele não apresente o acordo de não persecução penal, o artigo 28A do Código de Processo Penal, ele traz uma solução para nós aqui no seu parágrafo 14 do artigo 28A. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Então, caso o membro do Ministério Público não ofereça o acordo de não persecução penal ou não justifique de forma qual motivo não vai apresentar o acordo de não persecução penal, a pessoa que seria beneficiária, né, ela pode recorrer solicitar ao juiz que mande esse processo para o órgão superior do Ministério Público. Chegando lá, esse órgão superior do Ministério Público ele vai analisar isso e vai ver se deve ser apresentada a proposta de acordo de não persecução penal ou se o promotor de primeiro grau agiu correto e não deve apresentar essa proposta de acordo de não persecução penal, né? Então, ele que vai fazer essa análise se deve ser apresentado ou não, né? Seria como um grau recursal para o próprio Ministério Público. Quando se fala aqui no parágrafo 14, né, que será solicitado ao magistrado e o magistrado encaminhará esse processo para o órgão superior do Ministério Público, o magistrado ele não vai fazer uma análise de cabimento ou não desse envio dessa documentação, né? Ele vai simplesmente pegar esse processo e vai encaminhar para o órgão superior do Ministério Público, né? Não cabe ao magistrado, nesse caso específico, ele fazer esse juízo se cabe ou não a ANPP. Ele deve remeter para o órgão superior do Ministério Público que vai fazer essa análise, já que ele é o titular, né? Ele que deve apresentar essa proposta, não o magistrado, né? Obviamente, tem entendimento que, caso seja um caso de extrema, fique claro que é inviável, flagrantemente inviável, que a pessoa não pode ter esse benefício do acordo de não persecução penal, o magistrado pode negar, né? Mas isso aí a gente deve observar com bastante cautela, né? Para não ter ilegalidade nesse envio ou não para o órgão superior do Ministério Público. Então é importante que tenha isso em mente. O magistrado não tem essa gerência específica, mas caso ele observe que seja flagrantemente inviável o oferecimento do ANPP, ele pode negar esse envio para o órgão superior
do Ministério Público. E para finalizar essa questão, restou pacificada no STF, deixa eu pegar aqui, no HC 194677 de São Paulo, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado dia 15 de 5 de 2021, em que diz assim: o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de oferecer acordo de não persecução penal. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar das negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordo. Então, com base nessa decisão do STF, a questão ficou pacificada, né? O Poder Judiciário ele não pode obrigar o Ministério Público a oferecer o acordo de não persecução penal.